Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nosso convidado Miguel Martins. Olá Miguel, muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Sofia, eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Miguel, muito obrigada. Para quem não te conhece, nós já falámos um bocadinho antes desta conversa, não é? Estou autorizada a tratar-te por tu. Exatamente, como acordado. Para que não estranhem, mas para quem não te conhece, queres nos falar um bocadinho de ti, da tua profissão, de onde é que és em Portugal, de que região é que pertences, onde é que vives aqui na Alemanha? Portanto, chamo Miguel Martins, estou em Munique e atualmente sou diretor de uma empresa chamada Infineon, que não sei o quão conhecida é, pelo menos a minha área é bastante grande, mas fora dela não faço ideia, cuja sede é aqui em Munique. Estou na Alemanha há 10 anos, não estive o tempo todo em Berlim, estive parte desse tempo em Berlim. Sou casado, tenho 2 filhos. O que é que fazes em termos profissionais, Miguel? Exatamente. Portanto, eu sou formado em Engenharia Eletrotécnica e neste momento estou a gerir uma equipa que tem várias responsabilidades. Uma delas é responsável pelas proteções dos circuitos integrados. Portanto, a Infineon desenvolve circuitos integrados para vários ramos, entre eles automóvel, e nós garantimos, por exemplo, que os circuitos não são destruídos. Portanto, garantimos que os carros andam normalmente e não haveriam ao meio do caminho sem... Tudo com segurança, sem chatices. Exatamente. E de que zona é que tu é que és em Portugal? De que Em região? Portugal vem do Fundão. Do Fundão. Terra da cereja. Isso é verdade, boas cerejas. Olha, diz-me uma coisa, quais é que são as tuas maiores paixões? Os meus filhos, a minha esposa, comer, ler, mas agora ultimamente tenho sido mais preguiçoso. Com o multimédia torna-se mais difícil. É preciso mais aí um tempinho, não é? Olha, queres-nos contar quando e porque é que tu decidiste emigrar para a Alemanha? Sim, portanto estávamos no ano de 2011, Portugal estava a atravessar na altura uma crise. Eu era na altura investigador no Instituto em Lisboa, era pós-doc na altura, e tinha um contrato de 5 anos, que estava mais ou menos a meio, e na altura, dada a crise, não havia grandes perspectivas de ser renovado, e como em casa havia um pouco o desejo de tentar qualquer coisa no estrangeiro, então decidimos arriscar, e a Alemanha foi por acaso, não tínhamos nenhum plano em nenhum país em particular. Tínhamos alguma afinidade com a Alemanha. Mas através de amigos, afinidade em que sentido? Ou em termos profissionais era o país mais aliciante, se calhar, para a tua área de formação? Não, na minha área há 2 países interessantes, que é a Alemanha e a Inglaterra. Uhum. A Inglaterra também é bastante forte na minha área. Mas não sei porque tinha mais preferência pela Europa continental. É muito engraçado, não é? Porque nós já tendo o inglês de base, não é? Seria muito mais fácil emigrarmos para um país onde já conhecemos a língua e a Alemanha, não sei se foi o caso, temos que aprender ainda o alemão, a famosa língua que ninguém gosta nem por nada, não é? Sim. Eu já tinha aprendido alemão em Portugal. Fiz um curso 2 ou 3 anos, mas foi só como bases, e quando cheguei à Alemanha praticamente não sabia falar alemão e continuo sem saber falar alemão como gostava de conseguir. Portanto, consigo acompanhar noticiários, consigo sobreviver na rua, mas, por exemplo, evito trabalhar em alemão, por exemplo. Portanto, a minha afinidade vinha um pouquinho daí. Olha, e o que é que sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora da despedida? Acho que basicamente é deixar os amigos e a família para trás. Acho que é o mais difícil.
Foi muito difícil aquela hora da despedida. Ah, Pensaste duas vezes se estavas realmente não, a tomar a decisão correta. não, porque há uma máxima pela qual me ahm, giro, que é uma decisão depois tomada é a melhor decisão. E, portanto, não Não há... olhar para trás. Exatamente. Portanto, depois decidido é a seguir em frente. E, e, para além disso, também tenho alguns antecedentes, porque sou filho de imigrantes. Aliás, eu nem sequer nasci em Portugal, nasci em França. E, portanto, O já existe bichinho já alguma, estava aí, já né? existe alguma tradição na família. É muito engraçado isso, sabes? Porque a minha família também foi imigrante. Os meus avós foram aqui os pioneiros na imigração, vieram na frente, depois ficaram os meus tios e os meus pais. E a minha irmã já não quis emigrar, mas de facto eu acho que não ia ficar sossegada se não imigrasse, porque realmente tinha, acho que tem esse bichinho, não sei. Acho que temos, se calhar, um bocadinho aquela curiosidade de perceber o que os nossos antepassados passaram e viveram, embora os tempos agora sejam diferentes, não é? E além disso, também já não era a primeira vez que eu trabalhava fora de Portugal. Portanto, nunca tinha trabalhar mesmo, não tinha trabalhado, mas já tinha feito vários estágios fora. Portanto, o Uhum. sair também não me afetou muito, também não Já foi uma tinhas grande essa novidade, sim. abertura, não é? Já tinhas essa abertura também para Portanto, trabalhar fora, não é? já tinha passado 6 meses na Holanda, 2 meses na Dinamarca, 2 meses em Macau, portanto já Olha, mas sozinho ou com a tua família também? sozinha. Assim, isto foi mesmo a Pois, primeira vez com família, sim. e com a família é muito diferente. Aumenta a responsabilidade, não é? Sim, porque em termos logísticos, eu na altura já tinha 2 filhos. Com que idade, mais ou menos, Miguel? O mais velho com 13 e o mais novo com 1 ano e meio. Ui, então, bem pequeninos. Portanto, portanto, em termos de logística foi um grande desafio, porque nós decidimos não vir juntos, vim primeiro eu para apalpar o terreno, depois veio a minha esposa e só depois é que vieram os nossos filhos. Bem, aos bocadinhos, não é? Para E não sim, ser muito. portanto, para tratarmos primeiro do alojamento, depois tratar também de um sítio do infantário onde eles pudessem ficar. Eles ficaram lá uma temporada com os avós e só depois é que eles vieram. É isso que os avós fazem sempre muita Exatamente. falta, não é? Olha, já te perguntei o que é que fazes em termos profissionais, tu já explicaste um bocadinho. Queres contar como é que foi o teu percurso profissional até agora? O que é que tu fazias antes de vir para a Alemanha? Ahm, Portanto, como eu disse, eu formei-me em Engenharia Eletrotécnica, de computadores no Uhum. técnico. Ahm, Comecei por trabalhar numa empresa de semicondutores, numa startup que foi fundada por portugueses e que na altura chegou a ter a empregar cerca de 200 pessoas. Mas trabalhei lá há pouco tempo. Depois, isto foi basicamente o meu primeiro emprego fora da universidade, porque dentro da universidade também ainda cheguei a trabalhar. Depois decidi fazer um pequeno desvio em termos de área, foi mesmo para experimentar, portanto, como era novo e como desafio, mudei de área e fui trabalhar na aviação. Trabalhei na, Bem, o que é que trabalhei na, fizeste lá? trabalhei na TAP como engenheiro de manutenção, trabalhei lá durante 1 ano e meio. E foi a única vez que me afastei da área dos semicondutores. E gostei muito da experiência porque é completamente diferente de trabalhar com circuitos que são deste tamanho, era trabalhar literalmente com aviões. E, aliás, uma das lições que tirei desta experiência é que sinto muito mais seguro a voar. Já sabes como é que as coisas funcionam, não é? Exatamente, porque, por exemplo, um dos aspectos dessa passagem pela TAP é que, como estava na manutenção, eu tive que fazer um curso intensivo de 2 meses sobre os aviões da frota na altura e que tocou em todos os aspectos do avião, portanto, nessa altura, em teoria, eu conseguia pilotar um avião. Na prática, Uhum. obviamente não, mas em Claro, teoria, claro. em teoria conseguiria. Foi uma experiência bastante interessante, mas também essa experiência também serviu para eu perceber o que é que eu queria. E, portanto, e o que eu percebi na altura é que a área que eu gostava mesmo era a área de semicondutores, e então decidi voltar, para já nunca mais sair, pronto. E então, depois dessa experiência, fui então fazer o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, em semicondutores. Depois de acabar o doutoramento, ainda dei 1 ano aulas em Leiria, e depois é que fui então fazer, ao mesmo tempo estava a fazer então o pós-doc mais uma vez na área de semicondutores, em Lisboa, e entretanto decidi então há cerca de 10 anos vir para a Alemanha,
Fui para Berlim primeiro e, como disse, não foi com nenhum critério, foi uma oportunidade que surgiu e agarrei-a. Em Berlim tive duas experiências. A primeira foi numa empresa cuja sede é em Stuttgart, e durante essa passagem por essa empresa fui convidado para integrar uma startup que foi fundada então na altura, e passei nessa startup mais ou menos 4 anos. Oficialmente foram duas empresas, mas o trabalho era o mesmo. Exato. Olha, e em todo o teu percurso profissional, o que é que se destacou assim mais? O que é que te deu assim mesmo prazer fazer? Foi aquela experiência de trabalhar com a TAP ou foi outra? Não, há experiências positivas e negativas em todas as partes. Por exemplo, no doutoramento foi a oportunidade, por exemplo, de uma experiência internacional, que foi passar 6 meses na Universidade de Delft, na Holanda. Outra experiência, por exemplo, também marcou bastante, foi, por exemplo, um estágio profissional que fiz na Dinamarca, porque foi a primeira vez que saí de Portugal sozinho. Olha, deixa-me perguntar-te, achas fundamental essas experiências no estrangeiro? Acho, sem dúvida. No estrangeiro e mesmo dentro de Portugal, portanto, quanto mais diversificado forem as nossas experiências, acho que mais enriquecidos ficamos e mais preparados ficamos para Mas qualquer... notas uma grande diferença de país para país em termos de método de trabalho? Se comparar, por exemplo, a Alemanha com Portugal, sim. Vamos já lá. Assim. Olha, quais é que são os próximos objetivos para atingires em termos profissionais? Há aqui alguma meta que tu ainda queiras alcançar? Está aí alguma coisa definida? É um passo de cada vez. Eu acabei de mudar recentemente de emprego, portanto, há cerca de meio ano. Portanto, neste momento é então. consolidar-me na minha atual posição, que já de si foi uma pequena evolução de carreira. Portanto, neste momento é consolidar a minha posição e Esperar mais um aquilo em que eu me bocadinho. estou a focar, exatamente. Portanto, aqui não há grande discussão. Não é estar sempre a pensar no futuro. Miguel, o que é que tu achas que torna os profissionais diferenciadores dos demais? É a experiência acumulada. Que é fundamental. Achas que ser português é um elemento diferenciador num trabalho aqui na Alemanha? Isso eu dou a resposta clássica, é a capacidade de rascanço. É unânime, não é? Sim. Não há quem nos ultrapasse nesse sentido. É assim, eu acho que nós culturalmente acho que temos uma cultura que se adapta bastante bem às restantes. Acho que somos um país bastante virado para fora. Eu acho que qualquer português que eu conheço temos sempre essa capacidade de nos integrarmos facilmente em outras culturas. Porquê é que achas que nós somos tão desenrascados, apesar de trabalharmos em áreas diferentes, não é? Mas o português é desenrascado, seja engenheiro, seja uma enfermeira, seja o que for. Eu tenho uma explicação para isso, não sei se é politicamente correta, mas acho que é a tua teoria. É a minha teoria, exatamente. Portanto, acho que este rascanço vem da nossa condição, ou da condição económica em Portugal, que, comparando, por exemplo, com a Alemanha, eu sinto que a sociedade alemã dá uma grande proteção às pessoas e que as pessoas podem contar com a economia ou com o Estado. Ou seja, podem contar, por exemplo, em termos de subsídio de desemprego, apoio à formação, etc. E eu não sinto essa proteção em Portugal. Abono de família é outro exemplo. É uma grande diferença, não é só nisso, é uma grande diferença para Portugal, não é? Em Portugal, na questão, por exemplo, do abono de família, os pais nunca estão descansados, não é? Costuma-se dizer que o que se recebe de abono de família não dá para um mês de fraldas sequer, não é? Pois, enquanto que aqui é quase um salário mínimo português. Exato. Portanto, portanto, devido a esta falta de apoio, é que a única maneira de sobreviver é dependermos de nós próprios. E daí o desenrascanço. Portanto, mas isto é a minha teoria, não sei se tem sustento. Sim, não, eu acho que faz sentido. Eu acho que aqui na Alemanha há de facto muitos facilitismos e as pessoas ficam muito, digamos, à sombra da bananeira. Exatamente. Porque se não fizerem, há sempre o plano B, C, D, há sempre uma alternativa e como muita gente diz, aqui na Alemanha ninguém fica sem teto nem morre à fome, não é? Exatamente.
E é algo que de facto nós não conhecemos, porque não existe, isso não existe em Portugal. Ah, Olha, e como é que foi a tua adaptação, aqui na Alemanha? O que é que foi assim mais desafiante para ti? A língua é uma barreira, especialmente quando temos que tratar de burocracias. E o curioso é que quando nós precisamos mais da língua é quando a temos menos, que é quando é no início. É a mesma coisa quando nos tornamos pais. Quando precisamos mais experiência é quando temos menos. Portanto, Mas acho que a experiência também se ganha aí mesmo, não é? Porque como somos obrigados, não é? Entre uhum, aspas, e precisamos, é quase ali um curso intensivo de alemão, quando temos que andar aí a mexer nas papeladas e a tratar dessas burocracias todas, uhum. não é? Sim, sim, mas com um stress associado em cima, Sem mas é dúvida alguma. discutível. Portanto, E depois com filhos ainda pior, não é? uhum. Mas então, Portanto, desculpa. portanto, uma delas é essa, é a língua, a outra é o tempo. E, por exemplo, aqui posso falar da minha experiência pessoal, que é o pior inverno que eu apanhei desde que cheguei à Alemanha foi o primeiro, em que eu cheguei em setembro, portanto o outono até foi relativamente fácil, porque eu lembro, por exemplo, do início de outubro estavam cerca de 20 graus, portanto as minhas primeiras semanas foram facílimas em termos de tempo, mas depois, os meses de janeiro e fevereiro foram o pior inverno que eu apanhei aqui, cheguei a apanhar menos 25 graus. Bem, já não conhecemos isso aqui na Alemanha, não é? Pois, e nesse inverno foi quando eu estava menos preparado, porque eu não sabia, por exemplo, em termos de roupa, não sabia que roupa que se Claro, devia vestir, então vinha com a roupa que tinha trazido dos invernos de Portugal, e portanto aí foi o choque maior. completamente. Portanto, nunca mais apanhei o inverno assim. Foi E mesmo um inverno de boas-vindas, não é? completamente, isso completamente. Ahm, Então, a língua, o tempo, mais alguma coisa que achaste que foi assim difícil na tua adaptação? O que é que tu achas da cultura alemã? O que é que tu achas dos alemães? Foste bem acolhido? sim, aí não tive grandes problemas. Ahm, e depois outra coisa que também facilitou bastante na adaptação, já agora, virando a pergunta um pouco ao contrário, foi a comunidade portuguesa, como deves saber. A ASPA foi, foi um dos aspectos que me ajudou, porque. Mas antes da ASPA ainda houve outra coisa, que foi a comunidade portuguesa em Berlim. Uhum. E aliás foi através da comunidade portuguesa em Berlim que eu depois descobri pessoas que estavam interessadas em fundar a ASPA e que depois então tornei também um dos Pois membros é, verdade. fundadores. É verdade, tu já pertenceste aqui à ASPA, no ano de 2015, 2016, foi isso, não foi? Eu estou na ASPA estive na Já ASPA desde estás. o início, portanto desde acho que Uhum, 2012, o ano em que ela foi fundada. exatamente. E depois fiquei, acho que até 2015, 2016, sim. 2006, exatamente. E diz-me uma coisa, eu ia-te perguntar, porquê é que sentiste a necessidade de estares próximo da comunidade portuguesa? Achas que era mesmo fundamental teres aí essa proximidade com a comunidade portuguesa? O que é que a comunidade portuguesa te trouxe, sobretudo nesses tempos iniciais que vieste para a Alemanha? Eu acho que, por exemplo, acho que uma das. São duas coisas, acho eu, é a língua e a cultura. Portanto, a minha cultura não é de certeza alemã e a minha língua não é de certeza alemã. Portanto, eu sinto-me em casa quando estou com portugueses, não quando estou com alemães. E, portanto, quando cheguei a Berlim, decidi procurar e tive sorte de encontrar uma comunidade muito interessante. E eles, na altura, por exemplo, foi quando eles começaram também a organizar festas de Natal. Eu não sei onde é que estás localizada. Perto de Frankfurt? Ok, portanto, então não conheces a comunidade de Berlim, então. Não. Nunca fui Ah, para norte de Berlim. Hamburgo sei que também tem uma grande comunidade portuguesa. É uma das maiores comunidades portuguesas na Alemanha, em Hamburgo, não é? Ora bem, nós estamos espalhados por todo lado. sim, sim. Mas a comunidade portuguesa ajudou-me imenso na integração e conheci imensa gente e um, E sempre dá para matar um bocadinho de saudades, não é? sim, sim, sim. Aquela Sim, nossa várias, descontração de falarmos de qualquer coisa, não é? Até mesmo quando a não vários níveis. conhecemos, exatamente, até mesmo quando não conhecemos as pessoas há muito tempo, há uma coisa que admiro muito entre nós portugueses, que é o espírito de entreajuda. Eu não conheço, mas se precisas,
Cá estamos, é um bocadinho isso, senti um bocadinho isso quando vim para cá. Por outro lado também, claro, há situações e situações, somos também um bocadinho competitivos entre nós. Achas? Acho um bocadinho, mas acho que também tem muito a ver, se calhar, com as comunidades. Não, ou seja, se calhar a de Frankfurt não é igual à de Berlim, ou se calhar a ver com as regiões de onde os portugueses vêm em Portugal, não sei, acho, ou a ver também com as diferentes gerações, também pode ser isso, porque as gerações que emigraram agora ultimamente não podemos comparar com as gerações que emigraram em décadas de 60, 70, 80, não é? Há ali uma maneira diferente de ser, não é? Essas gerações mais antigas estão mais formatadas para trabalho, casa, casa, trabalho. Nós já estamos assim um bocadinho mais, eu acho que mais predispostos à vida social, a tirar desta experiência algo mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Aí não posso concordar completamente. Porque, por exemplo, o que me apercebi nas gerações mais antigas é que, por exemplo, ligavam-se bastante a uma associação de portugueses e chegavam às vezes até a organizar jogos de futebol, por exemplo, a haver equipas. E eu lembro, por exemplo, sim. Em comunidades como, por exemplo, Luxemburgo, que acho, por exemplo, até tem uma equipa de futebol bastante ativa. forte. Sim, digamos que em termos de associativismo, eu acho que até os mais velhos fizeram mais do que as gerações mais novas. As gerações mais novas, os que nasceram cá, por exemplo, já se vão afastando um bocadinho aqui da nossa cultura. Já é aqui se calhar uma mistura entre alemão, português, não conhecem já muito bem, é diferente, eu acho que é diferente. Acho que é inevitável. E aí olho para os meus filhos, é assim, a afinidade que eles têm com Portugal é diferente da minha. Claro. Eu cresci lá, eles cresceram sempre aqui. Portanto, para eles Portugal é férias, para mim Portugal foi mais que isso. É raízes, não é? Tínhamos aqui tema para uma grande conversa, Miguel. Olha, mas na tua opinião, o que é que diferencia mais a Alemanha de Portugal? Organização, portanto, um clássico novamente. Não sei, acho que a maneira como as pessoas olham para a sociedade acho que é diferente. Mais uma vez, acho que os alemães estão mais centrados no nós e os portugueses são mais centrados no eu. Isso depois acho que influencia completamente depois a maneira como a sociedade é estruturada. Sim, sem dúvida alguma. Claro que isto também é um pau de dois bicos, é assim, se calhar porque as instituições criam confiança, as pessoas também confiam mais nelas. Portanto, aqui é difícil decidir qual é que vem primeiro. Exato. Olha, e tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades? Ou achas que já foi o tempo? Aí não sei responder, porque depende do setor. Pode depender bastante do setor. Por exemplo, provavelmente na década de 50, 60 era oportunidades na construção civil, era preciso reconstruir completamente o país e provavelmente hoje em dia... As necessidades são outras, não é? Há 2 dias foi anunciado que o novo governo quer fazer um grande investimento em construção, mas pronto, mas é um exemplo. Sim. Portanto, nas áreas tecnológicas, aí acredito que ainda haja oportunidades. Mas não sei, por regra geral, eu nem faço muito bem ideia se, por exemplo, neste momento está a emigrar muita gente para a Alemanha ou não faço ideia. Pois também já não te consigo dizer, sei que aquela vaga enorme de 2013 realmente veio muita gente, sobretudo enfermeiros e engenheiros. Agora Portugal já está a resgatar ou a tentar resgatar muitas das pessoas que convidou a sair do país, não é? Por isso por acaso não sei como é que estará agora o pico de imigração. Pelo que ouço muita gente dizer, de facto a Alemanha não é das primeiras opções justamente por causa da língua.
Sim. Aliás, os meus colegas diziam isso mesmo: oh, Sofia, aprendeste inglês, aprendeste francês e vais-me para um país que nem sequer tinhas aprendido a língua antes, o que é que se passa contigo? Olha, e de uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha, Miguel? Eu gosto porque uma das coisas que eu gosto comparando com Portugal é, por exemplo, a gestão de tempo. Aqui não tenho ninguém aqui a pressionar-me se eu fico no trabalho até às 10 da noite e sou o último a sair depois do chefe. E, portanto, esta gestão de tempo acho que dá uma grande autonomia para agir depois o resto da vida pessoal. Portanto, Sentias-te mais pressionado em Portugal, portanto, e achavas que a tua produtividade estava comprometida, poderia estar comprometida por causa dessa pressão? Acho que a produtividade não seria comprometida, mas sentia menos Livre. liberdade. Exato. Também é verdade que também estamos a falar estamos a falar de fases diferentes. Em Portugal trabalhei quando tinha acabado de sair da universidade, portanto ainda era um... Exato, é diferente. Portanto, ainda tinha menos maturidade e, portanto, não sei se lá estivesse, não teria, entretanto, ganho essa autonomia, mas mas é uma das diferenças que noto. A outra é que tenho a impressão de que as pessoas, quando estão a trabalhar, estão mesmo a trabalhar. Portanto, não há cá misturas de contextos de diversão com o trabalho. Não tanto, acho eu. Mas mais uma vez também pode ser um pouco injusto fazer este comentário, porque eu sei que Portugal há 10 anos, não sei como é que a situação mudou entretanto. Nós somos um bocadinho mais relaxados, eu acho que sim, eu acho que nós somos muito mais relaxados. Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir para a Alemanha? Trabalhar ou estudar? Portanto, como eu gosto de algum risco, eu recomendo que venham. Mas convém ter algumas coisas preparadas. Portanto, ter um plano B caso a situação falhe, porque nem todos os casos são de sucesso. Convém ter um plano B. Achas fundamental vir apenas com um contrato de trabalho? O que é que queres dizer com isso? Sair de Portugal apenas com um contrato de trabalho aqui na Alemanha? Percebes? Não estou a perceber a tua pergunta. Por exemplo, aconselhas que a pessoa saia de Portugal apenas se tiver aqui uma garantia, se já tiver um contrato de trabalho aqui na Alemanha, ou podem vir também sem contrato de trabalho, porque mais dia, menos dia acabam por encontrar um trabalho? Não, eu recomendaria mesmo te vir só com um contrato de trabalho. Por exemplo, eu fiquei em Portugal e só saí de lá quando tive um papel assinado. Exato. Até porque, para quem não sabe, para alugar casa e tudo, exatamente. Sem contrato de trabalho não funciona para absolutamente nada, não é? Aliás, esse é outro conselho que é em relação à procura de casa, e acho que aqui posso generalizar a toda a Alemanha, é de não ter grandes expectativas e talvez... É sempre a grande busca, não é? Sim. uma casa que não seja demasiado cara, porque realmente estamos aqui com problemas de alojamento lá na Alemanha, não é? Exatamente. Olha, tu, portanto, continuas ainda a conviver com portugueses aqui na Alemanha? Sim, mas muito menos que em Berlim. Também um pouco por causa de contingências de trabalho, por exemplo, menos disponibilidade de tempo. Não sinto, mas também, aqui, mais uma vez posso estar enviesado, não sinto que a comunidade em Munique seja igual à comunidade em Berlim, ou então também pode ser que eu estivesse mais próximo da comunidade em Berlim do que a comunidade em Munique, mas aqui sinto-me um pouquinho mais afastado que em Berlim. Mas também a minha referência em Berlim também era se calhar demasiado alta, porque eu estava completamente integrado. Pois, e agora estás mais afastado aí um bocadinho. Costumas a falar de Portugal aos alemães? Claro. Nós somos o que é que costumas dizer? Nós somos todos embaixadores de Portugal, portanto todos devemos fazer publicidade ao nosso país. Portanto, eu acho que isso acontece direto ou indiretamente, não é? Quando nós gostamos do nosso país,
seja a falar do tempo, seja a falar da gastronomia, eu Exatamente. acho que é inevitável, não é? Portanto, sempre que posso tento vender um pouquinho do nosso país, sem dúvida. Olha, e o que é que costumas dizer? Falo das nossas praias, falo da nossa comida. Nós temos um país pequeno, mas que é muito variado em termos de paisagens, em termos culturais, comparando o sul com o norte, por exemplo. É verdade, nós temos tudo, não é? Sul, norte e ilhas, não nos podemos esquecer das nossas ilhas É também. verdade. Contraste litoral-interior é outro aspecto também, portanto, as nossas praias. É verdade, e mesmo as praias são todas bem diferentes, não é? Porque Sim. no sul já temos ali a água do Mediterrâneo que já é mais quente um bocadinho, e as praias do norte realmente são bem, bem, bem geladas. E acaba por também haver aí muita, muita diferença. E o mesmo se passa com a gastronomia. Olha, na tua opinião, vale ou não a pena sair do nosso país? Na minha opinião, sim. O que é que nós podemos beneficiar ao sair do nosso país? Eu acho que se nós vivermos a vida toda no mesmo país, e, por exemplo, no nosso caso em Portugal, acho que ficamos com uma ideia muito enviesada do que é o mundo. E sendo Portugal especialmente vindo para a Europa Central, e acredito que se passa o mesmo que se alguém for para os Estados Unidos, que são duas economias muito grandes, notamos que somos mesmo muito pequeninos. Portanto, aí muda-nos completamente a perspectiva. A outra grande vantagem é o acesso que temos a outras culturas e podemos conviver com culturas de todo o mundo. E isso traz-nos um crescimento muito grande, não é? Sem dúvida. Achas que qualquer pessoa está preparada para sair de Portugal, Miguel? Ou achas que há alguma coisa que as pessoas devam ter em conta se pensarem fazê-lo? Honestamente, acho que não. Acho que nem toda a gente está preparada. Porque para sair é preciso várias ferramentas. E se essas ferramentas não estiverem disponíveis, a saída torna-se muito difícil. Portanto, é preciso perceber que nem tudo vai correr bem, que quando corre mal é preciso ter resiliência para ultrapassar a situação e para não nos deixarmos ir abaixo. Às vezes pode ser um pouco solitário, especialmente no início, em que chega a um país e não se tem qualquer tipo de rotina, não se tem qualquer tipo de raiz ou sítio, em que é preciso construir tudo do zero, desde mobilar uma casa, conhecer onde é que são as diferentes instituições públicas, coisas tão básicas como abrir uma conta bancária ou tratar de um seguro de saúde, quando nem sequer se tem a língua, torna-se desafiante, coisas que talvez sejam mais ou menos óbvias em Portugal. E também vai depender muito das pessoas que encontramos nesses serviços, não é? Porque até há pessoas que são extremamente simpáticas e nos dão ali uma ajuda e nós com pés e mãos tentamos explicar o que precisamos e elas acabam por nos ajudar, mas depois também há aquelas pessoas que não são nada flexíveis e que se calhar nos dizem, olha, volte quando aprender a falar ou arranja alguém. Mas até aí pode haver truques. Por exemplo, um truque que me ensinaram é quando se telefona para uma instituição, sei lá, por exemplo, uma instituição bancária ou ou um seguro, por exemplo, e se não se consegue falar em alemão e se pergunta se pode falar em alemão em inglês e outra pessoa diz que não, uma pessoa pode ficar pendurada na chamada até outra pessoa resolver o problema, porque teoricamente as pessoas não são autorizadas a desligar o telefone na cara do cliente. Pois. Então, depois aparecem esse tipo de truques que eu pessoalmente nunca usei, nunca. mas que já me ensinaram. Olha, não sabia disso, realmente não sabia disso. Muito interessante. É uma boa estratégia, sem dúvida alguma. Diz-me uma coisa, Miguel, o que é que tu gostarias de implementar de forma a beneficiar aqui a comunidade portuguesa na Alemanha? O que é que tu achas que ainda falta para apoiar os imigrantes aqui na Alemanha? É assim, eu acho que já existe muita coisa instituída. Um exemplo é a ASPA. Sem dúvida. E que talvez o que falta é um pouquinho talvez a iniciativa da própria comunidade em aderir
estas iniciativas, por exemplo. Por que achas que isso não acontece, Miguel? Achas que as pessoas se querem desligar da nossa cultura, que não têm interesse? Qual é que achas que é o motivo? Aqui não se pode fazer generalizações, mas eu já conheci pessoas que saem de Portugal e que não têm vontade de conviver com portugueses. Em que a ideia é mesmo afastarem-se da cultura. E pode ser uma coisa temporária, mesmo de limpeza cultural. Precisam de um detox. Sim, exatamente. Mas aqui, obviamente, não posso fazer generalizações. Outro aspecto pode ser falta de informação, falta de interesse, falta de tempo, porque o tempo é um bem escasso. E eu aqui falo em causa própria, que, por exemplo, quando eu era mais ativo na ASPA, às vezes tive que comprometer a vida pessoal para poder... Para conseguir... Pronto, a fazer as atividades, né, a agenda, e acredito que é mesmo muito desafiante, né, quem tem um trabalho a tempo inteiro, quem tem família e depois ainda o projeto da ASPA, porque parece que não é? Quem está do lado de lá se calhar não reconhece muito do trabalho que é feito do lado de cá, mas ainda há aqui muitos pormenores que acabam por ocupar algum tempo, não é? E é muito bom quando temos pessoas a acompanhar-nos, porque é uma forma de reconhecerem este empenho aqui das pessoas que estão deste lado, não é? E de tornar a comunidade cada vez mais unida, e eu acho que é o melhor disto tudo, é nós empoderarmos aqui a nossa diáspora, porque eu acredito que com o tempo é isso mesmo que vai acabar por acontecer. Concordo. Miguel, achas que nós estamos esquecidos pelo nosso país? Não sei. Não sei, é assim, temos o nosso Estado, o nosso governo muito interessado em que nós regressemos. Mas eu, por exemplo, pessoalmente, acho que profissionalmente as condições fora são melhores que em Portugal, porque Portugal, por exemplo, o tecido económico não oferece as oportunidades que, por exemplo, temos aqui fora. Portanto, eu acredito que o interesse esteja lá, mas as oportunidades não. Pois. Por isso, não acho que estejamos esquecidos. Já te sentiste alguma vez dividido entre Portugal e a Alemanha? Digamos aqui o conflito, o velho conflito, razão e coração. Isso é fácil de responder, portanto, o coração está lá, obviamente. Apesar de eu neste momento ter aqui os meus filhos, mas o coração está sempre lá, portanto... e é uma questão que me passa e que passa, acredito, por muitos portugueses, e que a resposta que eu vou dar também é uma resposta mais ou menos comum a todos, que é, eu vim temporariamente, portanto, eu não pretendo passar aqui a vida toda, mas provavelmente vou ficar aqui até à reforma. Ia-te perguntar isso mesmo, se pensavas regressar um dia a Portugal. O mais tardar na reforma. É isso, sem dúvida. Olha, preocupa-te o facto de teres 2 filhos. Achas que eles podem ser um motivo de impedimento para regressares a Portugal? Eu digo isto porque muitas pessoas que têm filhos cá dizem: não sei, Sofia, com os meus filhos aqui, o que é que eu vou para Portugal fazer? Eles crescem aqui, têm os amigos aqui, vão começar a trabalhar aqui. Por isso é que eu te estou a perguntar se que é normal que já tenhas também refletido sobre isso, não é? Sim, mas honestamente não penso muito no assunto, pelo menos no curto prazo. Não vale a pena estar a sofrer por antecedência. Não, exatamente. Muito bem, Miguel. Miguel, eu quero te agradecer imenso por esta partilha aqui neste podcast da tua experiência, e também por teres dedicado o teu tempo à ASPA. Quero aproveitar também para, foi um prazer. em nome de todos, para agradecer toda a tua colaboração com a ASPA e, no fundo, por estares ainda a acompanhar-nos e por esta entrevista que nos acabaste de dar. Muito, muito obrigada. E da minha parte, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada.
Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, e para a semana temos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Alma Lusa, porque acreditamos num futuro em comunidade.